Vamos lá, galera. Agora vamos aprender um pouco sobre o emprego do sinal indicativo de crase. Veja que eu não falei o uso ou emprego da crase, porque há uma diferença entre acento grave e o fenômeno da crase, tá legal? Já na tela inicial eu botei uma brincadeirinha só para fazer uma diferença para vocês, olha aí. Emprego do sinal indicativo de crase e uso da crase. Na verdade, a expressão uso da crase está errada, porque crase, veremos a seguir, que é um fenômeno linguístico, tá legal? Então na tela temos o quê? Crase é o quê, Fabiano? Crase é a fusão de duas vogais iguais, tá? É uma palavra derivada do grego, crasis, beleza? E indica a marcação dessa fusão entre vogais na língua portuguesa, beleza? Então crase é um fenômeno linguístico. É diferente do acento grave, que é uma marca meramente gráfica, tá legal? Então, quando a pessoa fala, eu vou empregar a crase, está tecnicamente falando da maneira incorreta, tá joia? Então, eu vou empregar o sinal indicativo de crase, indicativo do fenômeno da crase, tá legal? Beleza? Então, em língua portuguesa, como ocorre a marcação do fenômeno na crase, essa marca gráfica, feita por meio do acento grave? Vamos ver comigo? São basicamente três casos, os principais. Vamos lá? Olha aí. Em língua portuguesa, o acento grave registra a fusão da preposição a com o artigo definido a ou as. Beleza? O segundo caso, a preposição a fusão entre a preposição a e o pronome demonstrativo aquele ou aqueles e demais flexões, aquela, aquelas ou aquilo, beleza? E o terceiro caso, a fusão da preposição a com o pronome com a expressão relativa a qual, às quais, beleza até aí? Fabiano, então vamos ver assim os exemplos para a gente fixar melhor? Vamos. No primeiro caso, tá? O acento grave vai marcar a fusão entre a preposição a e o artigo definido a ou as. Beleza? E como é feito isso, Fabiano? Temos um passo a passo. Beleza? Seguinte, olha comigo aí na tela. O primeiro passo é verificar se o termo regente exige o emprego da preposição a. Um verbo ou um nome, tá legal? Ele vai exigir ou não o emprego desse elemento da preposição a. Se esse elemento exigir o emprego da preposição a, fiquem de olho, fiquem ligados, porque é muito provável que vá ocorrer o fenômeno da crase, marcado pelo acento grave, tá legal? Esse é o primeiro passo. Se houver essa exigência sintática da preposição a, provavelmente em 50% do caminho andado para que ocorra a crase, beleza? Para que ocorra, portanto, esse fenômeno linguístico. Legal? E o segundo passo, olha aí na tela. Verificar se o termo regido admite a anteposição do artigo definido a. Legal? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa verificação, Fabiano? Olha o exemplo aí embaixo. O aluno estava atento à aula do professor. Vamos lá no primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte. O termo regente aqui, nessa oração, é o vocábulo, é o adjetivo atento. Esse adjetivo rege o emprego da preposição a. Atento a alguma coisa, beleza? Atento à aula, atento à matéria, legal? Beleza. Então, já temos meio caminho andado para a ocorrência do fenômeno da crase, legal? E o segundo passo é o seguinte. Você pega o termo regido, tá? E coloca como sujeito de uma oração qualquer que você possa imaginar, inventar uma mais simples que seja. Por exemplo, aula do professor vai divertida, vai lá. Vamos fazer de conta que eu sou um palhaço, valeu? Vamos lá. Então, a aula do professor é divertida. Você pegou o termo regido, a aula, e colocou como sujeito de uma outra oração que você inventou. E vejam que nessa outra oração inventada,
o nome aula admite a anteposição do artigo definido a. Beleza até aí? Ora, se admite a anteposição do artigo definido a, voltando para a frase original, temos o quê? Esse a vai ser a fusão da preposição mais o artigo definido a. Legal? E assim vamos marcar o quê? A ocorrência da crase por meio do acento grave. Beleza até aí? Então, recapitulando os passos. Primeiramente, veja se o termo regente exige o emprego da preposição a. Exigiu? Beleza. Não exigiu? É mais fácil ainda, aí não haverá. Mas exigindo, fica ligado, porque provavelmente vai ocorrer o fenômeno da crase. O segundo passo, pegar o termo regido e colocá-lo como sujeito de uma outra oração qualquer, verificando, inclusive, se admite a anteposição do artigo definido a. Se admitir, haverá a fusão, ocorrendo o quê? O fenômeno da crase. Beleza até aí? Show de bola? Esse é o primeiro caso básico do emprego do acento grave indicativo da crase. Tranquilo? Beleza? Então, volta aí comigo na tela no exemplo. O aluno estava atento, preposição, mais artigo, à aula do professor. Então, aqui temos um caso obrigatório de emprego do acento grave indicativo de crase. Tá joia até aí? Beleza? Essa é muito fácil, é uma noção introdutória. Tá legal? Então, galera, aqui com relação ao segundo caso, vamos verificar a fusão entre a preposição a e a vogal inicial do pronome demonstrativo aquele e flexões. Aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Legal? Qual é o primeiro passo? É idêntico ao do primeiro caso, ou seja, verificar se o termo regente exige o emprego da preposição a. Legal? Se exigir, fica de olho, porque é bem provável que ocorra o fenômeno da crase. Legal? Segundo passo, aqui é verificar se o termo regido é o pronome demonstrativo aquele e flexões, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Beleza? Então vamos partir para o exemplo prático da tela. Olha aí. Refiro-me àquele candidato. Aqui o termo regente é referir-se, o verbo referir-se expresso pela forma verbal refiro-me. Legal? Referir-se rege o emprego da preposição a. Tá joia até aí? Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Legal? E o termo regido é o pronome demonstrativo aquele. Olha aí. Então, nesse caso, como temos a preposição a e o termo regido é o pronome aquele, haverá a fusão entre esses elementos, entre a preposição a e a vogal inicial da forma pronominal aquele. Legal até aí? Essa é mais fácil ainda, mais fácil que a do primeiro caso. Tranquilo, beleza? Então, refiro-me àquele candidato. Obrigatoriamente, eu vou ter que assinalar esse fenômeno da crase com o acento grave. Legal até aí? Muito mole, né? Show de bola. Vamos então ao terceiro caso. Bom, então tem alguma observação para vocês também, com relação ainda ao segundo caso. Legal? Acompanha no slide aí. Antes da preposição de e do pronome relativo que, a forma a ou as equivalerá ao pronome demonstrativo aquela ou aquelas. Ou seja, é o segundo caso. Tá legal? Só que expresso de uma outra forma. Em vez de estar explícita a forma pronominal aquele e flexões, está apenas a forma a, só que ao lado da preposição de ou ao lado do pronome relativo que. Vamos ver nos exemplos para facilitar? Olha aí. A prancha que ganhei é igual a que você comprou. Legal? Primeiro passo é qual? Pegar o termo regente e verificar se ele exige a preposição a. Igual a alguma coisa ou alguém. Rege o emprego da preposição a. Legal? Aqui temos o quê? A forma a ao lado do pronome relativo que. Tá joia? Sempre que isso ocorrer, quando isso ocorrer, esse a será igual a forma pronominal aquela. Tranquilo? Beleza?
Então, como já temos a preposição a aqui no contexto, vai haver a fusão entre entre as vogais a. Então, aqui marca-se o acento grave também. Tá legal até aí? Beleza? Então, esse a equivale ao pronome demonstrativo aquela ou aquelas. No caso, nesse contexto, aquela. Legal? O outro exemplo abaixo. Sua blusa é igual à da vitrine. Igual, novamente, rege o emprego da preposição a. Vejam agora que o termo regido, tá, é a forma a ao lado da preposição de. Aqui é de mais a. Ok? Beleza? Então, aqui vejamos que essa forma a equivale ao pronome demonstrativo aquela. Tá joia? Então, vai haver aqui o quê? A fusão, marcada pelo acento grave indicativo do fenômeno da crase. Legal? Então, vejam que o segundo caso é o seguinte: fusão da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. Legal? Se houver a preposição a e o termo regido for o pronome demonstrativo aquele e flexões, vai haver a fusão entre a preposição e a vogal inicial do pronome. Legal? Mas há outro caso também, em que a forma a será equivalente ao pronome aquela quando estiver ao lado da preposição de ou do pronome relativo que, conforme vimos nos exemplos. Nesses casos também haverá o fenômeno da crase marcado, assinalado pelo acento grave. Tranquilo até aí? Beleza? Passemos então ao terceiro caso geral do emprego do acento grave. Vem comigo aí. O terceiro caso é o seguinte: é a fusão entre a preposição a e o pronome relativo a qual ou às quais. Legal? A expressão relativa a qual, às quais. Qual é o passo a passo, tá? Esse fenômeno só vai ocorrer, essa fusão só vai ocorrer quando o pronome relativo a qual ou às quais tiver um termo posterior que reger o emprego da preposição a, tá legal? Ou seja, o termo depois do pronome relativo deve exigir a preposição a, legal? E o segundo caso, o termo anterior ao pronome relativo deve admitir a anteposição do artigo definido a, tá legal? Vamos ver nos exemplos para verificar? Olha aí. A aula a qual o aluno estava atento é divertida. Vejam aqui que temos a oração subordinada adjetiva restritiva. Não vamos entrar no mérito da classificação agora, tá legal? Beleza? Então aqui o que temos? Temos a expressão a qual, iniciando uma oração adjetiva. Tranquilo? Vejam que o termo regente dessa oração é o adjetivo atento. Esse adjetivo rege o emprego da preposição a. Tá joia? E o mecanismo é o seguinte: essa preposição a vai ser lançada para a frente do pronome relativo. O mecanismo é esse, o mecanismo linguístico é esse, ok? O termo posterior exigiu a preposição, esse elemento vai para a frente do pronome relativo. Legal? Então, temos a preposição, Fabiano. Legal. Então, vou ter que ficar ligado, não é isso? Exatamente. O próximo passo é verificar se o termo que antecede o pronome relativo admite o artigo definido a ou não. Legal? No caso, o termo regido é a aula. Vamos lá, o termo anterior é a aula. Então, a aula já está até formada, né? A aula é divertida. Legal? Vejam, então, que o nome aula admite a anteposição do artigo definido a. Nesse caso aqui, haverá o quê? A fusão do a mais outro a. O artigo mais a preposição, formando o fenômeno da crase marcado pelo acento grave. Então, a aula a qual o aluno estava atento é divertida. Tranquilo até aí? Beleza? Então, verifique nesse terceiro caso o quê? Se o termo regido, que está depois da expressão a qual, o termo regente exige a preposição a. E, em segundo plano, verifique se o termo anterior
ao pronome relativo, aquele que está sendo retomado pelo pronome relativo, admite a anteposição do artigo definido a. Legal até aí? Beleza? E assim, se houver esses dois elementos, vai ocorrer o fenômeno da crase. Legal, galera? Beleza? Bom, então com isso encerramos a nossa primeira parte introdutória acerca do emprego do acento grave indicativo do fenômeno da crase. Na próxima aula veremos os casos proibidos, entre outras nuances linguísticas, beleza? Valeu, até mais!